coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre... Você chegou no Monza Experience e hoje começamos um episódio especial. Olha aqui. Essas coisinhas andando por ali se chamam carros. Você já sabia disso? E, obviamente, aqui a gente está em cima de uma das principais vias de acesso da cidade de São Paulo num dia útil. Significa que existem diversos modelos, tem um monte de coisa andando aqui embaixo, de um lado para outro. O que você não sabe e o que nós vamos colocar agora alguns episódios curtos é qual é a história dos carros e nós vamos focar baseado num jogo de criança. É isso, solta aqui do lado. Esta carta que você está vendo aqui é a capa do Super Trunfo. Super Trunfo é um brinquedo de cartas, um jogo de cartas fabricado pela empresa Grow. Tira aqui. Grow está desse lado aqui, olha aqui. A Grow é o emblema deles. Existem até hoje, fazem joguinhos de carta de várias espécies. Mas lá na década de 70, eles montavam um jogo que era o Super Trunfo. O Super Trunfo tinha diversos baralhos. Basicamente é um jogo de cartas. Por exemplo, de carros esporte ou, como você viu aqui, solta de novo, Gran Tour, o GT Turismo. Pois bem, existia lá uma seleção feita pela Grow, várias cartas, numeradas e etc. Distribuía-se aquilo aleatoriamente entre os colegas, geralmente era uma dupla jogando ou um trio. Você distribuía como se fosse um baralho, cartas aleatoriamente, ninguém tinha conhecimento das cartas que o colega recebia. A primeira carta da frente, diferente de um jogo de baralho que você abre um leque e escolhe, não. O Super Trunfo é a primeira que saiu. Então era um jogo de combate verbal. As cartas do Super Trunfo, cada uma tinha um carro específico. Por exemplo, olha esta aqui. É o Super Trunfo do Gran Tour Turismo, exato. Então este carro foi escolhido. Repara aqui embaixo, você tem 6 itens do carro. Você tem lá qual é a potência dele, quantos cavalos, qual é o peso, quantos cilindros, qual a velocidade máxima, etc. Então, esses componentes aqui, cada carro obviamente tem o seu, eram escolhidos. Então, no momento em que eu ia lançar o meu combate, eu diria, bom, cavalos, tantos. O meu oponente, com a carta que ele tinha na mão e que eu não sabia, lia no dele. Quem ganhava? Ganhava aquele que tinha o maior número. Essa era a regra. Então, no momento que eu entrava no embate verbal, falava o número e perdia a carta, aquela carta que eu julguei, eu entregava para o meu oponente. Ganha o jogo quem termina com todas as cartas do baralho. Perde o jogo ou sai do jogo aquele oponente que termina com a mão de cartas, fica vazia. Ele fica sem cartas. Escolhi esse baralho porque ele traz algumas preciosidades. Vários carros elencados. E especialmente, como nós estamos falando de Gran Tour Turismo, de GT Turismo, esses carros, em sua maior parte, nunca existiram no Brasil. Eram carros especialmente ou americanos ou europeus. E olha que legal que vocês vão ver a partir dos próximos episódios, que é justamente cada episódio vai ter uma carta escolhida, com os seus detalhes. E é isso, pessoal. Vocês viram a introdução? A gente vai fazer um episódio diferente. Na verdade, essa é uma série que vai ao ar toda sexta-feira no nosso horário de sempre, que é justamente sempre às 19h45. Então, toda sexta-feira, vocês vão ter um episódio do Super Trunfo. Como eu mencionei ali no começo, né? Super Trunfo é um jogo de cartas, no caso aqui da Grow. Isso aqui é do começo dos anos 70. E você tem são mais ou menos 60 cartas. E o que é legal deste modelo aqui do GT, que vocês viram aí no começo, é que ele traz carros europeus de várias marcas. Vocês vão ver Ferrari, Porsche, Opel, vocês vão ver Escort, vocês vão ver Ford, vão ver umas marcas muito diferentes, Alfa Romeo, tem coisa muito legal. O episódio de hoje, e aí eu vou jogar aqui pro lado, é a BMW, é a carta A1, solta a carta A1 aí. Vamos falar um pouquinho dela, né? Carta 1, galera, você começa a perceber algumas coisas. Então nós estamos falando de uma BMW 3.0 CSI. Olha que legal. Obviamente fabricado na Alemanha, né? Cartas que vinham pra gente, né? Informações que vinham pra gente. Então, ela chegava até 220 km por hora, tinha 200 HPs, fazia de 0 a 100 em 8 segundos, década de 70. Cilindradas 2.985, que é o motor 3.0, 6 cilindros, e esse carro pesava 1.380
quilos. É isto aí. Então o que nós vamos falar primeiro desse carro? E nós vamos colocar já a primeira foto dele. Então, primeira foto que vocês estão vendo aí é essa BMW linda aí, azul, é um azul meio metálico. Essa foto obviamente já não é do Super Trunfo, é uma foto mais recente que eu acabei pegando na internet, mas é um carro de coleção hoje em dia, né? Então, ele tem um design muito diferente da BMW como a gente conhece hoje. Isso é uma época, repara a grade da frente, é a grade característica da BMW, mas uma grade bem espremidinha. Hoje em dia parece que a grade tomou conta da frente da BMW, né? Como a gente costuma ler por aí, né? Então é completamente diferente. Falando um pouco deste carro, ainda olhando para essa fotinho azul, quando ele foi criado? 1971. Então esse carro tem hoje, se existir, 52 anos de idade. Ele foi, na verdade, a BMW naquele momento ela estava substituindo o antigo BMW 2.8 para o motor 3.0. Então saiu 2.8 para 3.0. Como é que eles fizeram isso? Alargaram os cilindros no bloco do motor. Então deram uma repaginada no bloco e fizeram um modelo. Só que o mais legal dessa história é que eles fizeram dois modelos. O modelo CS, que não é o que está aqui nessa foto, e o CSI. Diferença de um para o outro, o motor era o mesmo. A diferença era, o CS era carburado e o CSI é injetado. Sim, em 1971 a BMW tinha injeção eletrônica de combustível. Já chego lá, segura um pouquinho aí. Bom, o que mais a gente fala? Transmissão desse carro. O proprietário, quando ia comprar o carro, ele podia escolher 4 marchas, transmissão manual ou transmissão automática. Então aí você define. Foto número 2, agora nós mudamos para pegar a traseira desse carro, agora uma BMW, mesmo modelo, branca. Olha que interessante, na tampa do porta-mala, a inscrição grande, ó, 3.0 CSI. É um carro com design diferente do que a gente está acostumado. É um sedã, porém de 2 portas, mas que hoje teria uma beleza muito diferente do que a gente está acostumado. Terceira foto, detalhe da frente, olha que legal essa frente, daquele mesmo verdinho metálico, olha o friso. O friso ele vai dando a volta completa até na frente do carro, no capô do motor. E essas rodas que são de liga, inclusive com uma calotinha, também são muito bonitas, os 2 faróizinhos da BMW e a seta embutida ali naquela lataria, acho que também bem legal. Vou pôr mais uma, ó. Agora do outro lado, ó, a versão branquinha. Olha aquele detalhe ainda no paralama dianteiro, como se fosse um respiro de ar, etc. Dá pra ver pela roda que inclusive esse carro é freio a disco, ó, na dianteira, obviamente, né? Uma lâmina de para-choque com uma borracha, bem legal até essa parte, né? Vamos falar um pouquinho antes, ficando nessa foto, vou adiantar mais uma foto. Ó, a bunda no carro, a traseira do BMW 3.0 CSI, olha esse verde com o friso chegando até a tampa do porta-mala. Repara nas lanternas, seta, lanterna e freio e ré, extremamente embutidas na carroceria. Eu achei muito legal essa parte. A lâmina de para-choque única também. Então, bonito esse negócio. Agora vamos falar um pouco da versão, dado que externamente os carros eram iguais. O 3.0 CS e o 3.0 CSI. Diferença entre os dois. Na versão CS, a carburador, a taxa de compressão do motor estava em 9 para 1. 9 atmosferas para 1 dentro do cilindro. Ele usava carburadores duplos, sim, para alimentar o V6 ali. Desculpa, V6 não, 6 em linha, e aquele motor desenvolvia 180 cavalos de potência se estivesse a 6.000 RPMs. Então, para entregar os 180 a 6.000 RPM. Olha o quanto muda o mesmo bloco do motor, porém na versão CSI injetada. Taxa de compressão subia de 9 para 9,5 para 1. A injeção usada foi uma Bosch D de dado G-Tronic. Olha, o 500F é LE G-Tronic, já falamos de injeção. Ali era uma D G-Tronic e ele conseguia entregar 20 cavalos a mais. 200 cavalos de potência, exatamente como a carta do Super Trunfo nos mostrou, só que ele entregava essa potência a 5.500 RPM, 500 giros de motor a menos do que na versão carburada. Essa era a diferença entre as duas. Vamos avançar mais uma fotinho aqui, olha, a bunda em prata, exatamente, olha que beleza essa lanterna, a luz de ré e tudo, e a inscrição cromada 3.0 CSI, eu achei bem legal, muito legal. E por fim mais uma aqui, ó, a foto do abastecimento lateral, como se fosse um Monza na mesma lateral do passageiro, porém embutido ali no para-choque, o bocal de abastecimento em cima do para-choque, também achei assim muito bem bolado ali, né? Parte interna,
Essa é uma versão, a branquinha, ela tá com uma versão muito cara nos 70, então aqui tá meio desatualizado, que é o quê? Um monte de coisa cromada, carpete e ao mesmo tempo um couro vermelho com detalhes. Essa coisa meio vermelho, o Monza também fez, o Chateau e tudo mais, mas tem um gosto muito particular. Vou pedir uma atenção para vocês, no banco dianteiro e do passageiro, você vai ver ao lado do encosto de cabeça umas alças que na verdade são o quê? É o puta que pariu do cara de trás. Em vez de estar na parte do teto, como nos carros modernos, como ele é 2 portas, o cara segura ali. Dá para entender? Olha que coisa diferente, né? E avançando mais uma, agora pegando uma cena do painel do carro, aqui a gente está mostrando uma BMW manual 4 marchas, olha o câmbio ali, os comandos de vidro elétrico 1971, no assoalho igual do Monza, acendedor de cigarro ali obviamente, e você tem do outro lado, agora no painel simples, porém com detalhes em madeira, e o que é legal, o painel envolve, ele chega até a porta, olha o desenho lá na lateral do passageiro, tá vendo? Detalhe, tá vendo uma rodinha lá perto do quebra-vento do outro lado? Você vira e você abre o quebra-vento, não tem abrir com a mão. Vamos falar do painel? Desculpa, no console central, olha aqui, câmbio de 4 marchas, as inscrições e tem um porta-treco inclusive de madeira, não é carregador de celular por indução, meu amigo, não tinha celular na época, tem um rádio lá na frente, as saídas de ar e etc. Né? Carpete aparecendo, aqui não tem jeito no controle, o console central ele ocupa meio espaço. Fogo de porta do outro lado, olha essa foto. Cinzeiro, antes, em cima da alça, alavanca para abrir a porta, vidro elétrico, tem um tampãozinho ali, um porta-treco embaixo, que é um plástico que você abre, e você tem a rodinha que abre o quebra-vento, muito legal. E o detalhe de madeira também. Finalmente, painel de instrumentos. Painel de instrumentos está contando aqui com um relógio analógico, um contagiro que vai até 8.000 RPM, que diz que de 6.400 para cima é uma faixa vermelha de giro. Quilômetros por hora, é um carro alemão, europeu, então não é milhas por hora, é quilômetros por hora. 1971, chegando no velocímetro até 240, mas a gente viu na carta que 220 era a velocidade máxima. E no último reloginho você tem marcador de combustível, marcador de temperatura e as luzes espia, provavelmente seta e etc. Falando agora finalmente do motor. Foto de cima, e aí você está vendo um 3.0 CSI. Repara ali o coletor de admissão, você tem uma TBI no centro dele, um mangote passando por cima do cabeçote do motor e chegando no elemento filtrante quadrado ou retangular da Bosch. Eu vou falar um pouquinho da diferença. Então vamos lá, estamos falando de uma Bosch dedidado G-Tronic. O que a gente apurou dessa injeção? D-G-Tronic foi um refinamento de um sistema de injeção de combustível feito por bico injetor ou eletroinjetor. É um solenoide que, ao permitir a passagem de combustível, permite que a linha pressurizada espirre aquele combustível dentro do cilindro ou do coletor de admissão. Exatamente como a gente tem hoje, não mudou nada. A diferença é que, por incrível que pareça, esse sistema foi feito em 1950 pela Bendix Corporation. É a mesma Bendix, depois até fabricou máquina de lavar. A Bendix Corporation fez o sistema com toda a caixa, a ECU, tipo a central eletrônica e tudo mais. Só que foi uma bomba. Não pegou e gerou desconfiança na maior parte dos usuários. Sabe por quê? Porque os componentes da ECU não aguentavam a temperatura do cofre do motor e ficavam lá na frente. Uma bomba completa. A Bendix resolveu entregar isso para nada. Tipo assim, isso não deu certo. 1950, então passaram-se 10 anos que eles tentaram colocar isso no mercado, não vingou, até que a Bosch, alemã, falou o seguinte, cara, licencia para mim isso aqui. A Bosch comprou a licença da Bendix, reformulou a ECU com componentes que aguentavam temperatura, refinou o projeto. Galera, a partir daquele momento a Bosch licenciou para todas as montadoras que estavam interessadas. Então o resultado, final dos anos 50 ela licencia para a Bosch e passa a se tornar um sistema super confiável na década de 60. Exato. Lembra que a injeção de combustível na GM no Brasil chegou em 1990 com o Monza 500EF e na Volkswagen em 1989 com o Gol GTI. Nós estamos falando aqui que na Alemanha o BMW de 1971 já contava com injeção de eletrônica de combustível. Bom, D-G-Tronic, conhecida pelo primeiro sistema de grande sucesso, ela detonou. Fornecia combustível com pressão constante, porque ela tinha uma bomba elétrica de combustível e tinha bicos injetores, obviamente, no número de cada cilindro.
com um detalhe: esses bicos pulsavam em duplas. Então, no caso do BMW, eram 6 em linha, 2 pulsavam ao mesmo tempo, mais 2, mais 2. Ele alternava, e a cada 2 RPMs do motor, 2 viradas do virabrequim, acionava cada um dos pares de bico. Obviamente isso não existe mais hoje, injetado por computador. Mas naquela época não era computador, né? Então a caixinha, a ECU, controlava dessa forma. A tal da central, a tal da ECU, ela contava só com circuitos analógicos. Não tinha microprocessador, não tinha chip, e portanto não tinha lógica digital. Chip, microprocessador é lógica do ligado e desligado, 0 e 1, linguagem binária. E isso não existia naquele momento, tá? Ela tinha 25 transistores para realizar todo esse processamento. A palavra D vem da palavra Druck, ou Druck, em alemão. Não sei se a pronúncia está correta, coloca aí no Google para ver. Mas essa palavra, a tradução é pressão. Como é que aquela caixinha da ECU com 25 transistores controlava a pulsação dos bicos? Simples. Eles colocaram um sensor de vácuo espetado no coletor de admissão do carro. Conforme o motor precisava de carga e gerava mais uma pressão negativa, ou gerava vácuo, esses transistores eram alimentados por uma componente elétrico, e ele permitia que a duração do jato de combustível fosse aumentada. Em resumo, o motor está precisando de mais carga porque você acelerou mais, ele permite que abre o solenoide do bico injetor, ou no caso aqui do par de bicos injetores, jorra mais gasolina, corta. Se você está precisando de menos carga, faz isso num tempo mais curto. Então, o controle de dosagem de quanto de combustível eu vou colocar dentro do cilindro era feito mecanicamente, por vácuo do coletor de admissão. Engenhoso, obviamente que hoje é impensável fazer isso. É eficiente? Se a gente usar o parâmetro de hoje para pensar nisso, é evidente que é mega arcaico. Mas lembra que na época era isso ou carburador. E lembra que isso fez 20 cavalos a mais com 500 RPMs a menos no mesmo motor. Então, era eficiente para a época. De novo, 1971. Tá? Bom, falamos da palavra modelo licenciado, e aí para a gente fechar, né? Esse modelo foi licenciado pela Bosch. Eu vou até mudar a fotinho, vamos pôr uma outra aqui. Agora, visão lateral do branquinho, agora com a foto tirada de trás, né? Perto do para-brisa em direção à frente do carro. Então você tem ali, você está observando ali, coletor de admissão. Olha, começa a reparar nessa foto que os componentes são parecidos até com o Monza 500EF, com o Santana Executivo, com o Gol GTI. Claro, o coletor aqui para 6 cilindros, o coletor do Monza é feito sob medida para 4 cilindros, o coletor do Santana é para o AP e por aí vai. Mas olha que interessante, no meio do coletor sai a TBI. Você repara ali que ela está fixada. Vou até pôr a foto, põe uma bolinha lateral ali, uma amarela, tá vendo? Ali tem 4 parafusos que conectam a TBI ao coletor. E aí, na TBI, ela é curtinha. Ela está quase em cima do cabeçote do motor. E você tem o eixo de TBI. Olha uma coisa interessante. Você tem a borboleta que está lá dentro, que a gente não está vendo, mas você tem o sensor, o eixo da borboleta passando aquele duto. Do lado de cá que a gente está olhando, você está vendo um sensor da Bosch parecidíssimo com o do 500EF, o famoso sensor de posição. Ele mapeia se a borboleta está aberta ou acelerando, o cabo de acelerador foi puxado, portanto a borboleta abriu lá dentro da TBI e ele manda esse sinal para a ECU, ou ela está em repouso, carro em marcha lenta, porque isso diminui também a vazão que ele dava para os bicos injetores. De resto, você tem um mangote para trepidação e cai finalmente no elemento filtrante, que aí vai dar a tomada de ar do carro. Vamos avançar mais uma. Agora a visão de praticamente, você vê o bloco do motor aqui, 3.0. Esse motor tinha 3.0 ou 3.3, mas esse carro aqui é um 3.0. Interessante também esse coletor, né? Ele tem as alças de acesso do ar direto para o bloco, para o cabeçote do carro, e ele é aparafusado no coletor. O 500F é uma peça soldada, única, é uma peça só. Aqui não, você tem teoricamente você pode desmontar essa parte. Tem tomada de vácuo, bypass também, provavelmente pela marcha lenta. Você tem também uma válvula ali embaixo, perto da vareta amarelinha de óleo do motor, para justamente fazer esse bypass acontecer. O que é o bypass? Provavelmente a solenoide até do ar-condicionado. É o quê? É entregar mais ar quando eu, por exemplo, aciono o ar-condicionado, acelerar o carro com o ar. Porque lembra que não tem computador nessa época aqui. Bom, só para você ter uma ideia, esse modelo de DG-Tronic ele foi licenciado pela Bosch para uma pancada de carros, tá?
em qual período? De 1967, e isso durou até 79. Olha a durabilidade desse sistema de injeção, 67 a 79. Estamos falando aqui de uma BMW, mas a última vez, em 79, que essa mesma injeção foi utilizada, por incrível que pareça, foi num Jaguar de 12 cilindros, um V12, que era o XJ12 e o XJS. Então, quer dizer, até a Jaguar bebeu da mesma fonte da Bosch. Avançando mais uma foto aqui para a gente terminar. Um detalhe do regulador ou do eixo da TBI e, portanto, do sensor de posição, que vocês estão vendo aí bem em cima do cabeçote do carro. Uma visão lateral, aqui já do azulzinho, mostrando aqui a mesma injeção que eu falei. E a última foto que eu estou colocando agora é para você entender como é que era o BMW, o CS. Nós falamos até agora, essa carta é o CSI, e o CS era essa diferença. Tudo igual, porém, 2 carburadores em linha, um servindo para cada 3 cilindros e, portanto, um filtro de ar duplo com o duto de ar, a tomada de ar passando por cima do cabeçote de uma forma mais tradicional. Então aqui a foto final foi só para mostrar para vocês como era o BMW CS. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer vídeos até mais curtos, mas eu queria deixar isso registrado. Vai ser uma série de mais ou menos uns 60 episódios. Então nós estamos falando de 60 sextas-feiras, porque cada sexta-feira a gente vai abordar um carro. Na próxima semana, vocês vão esperar ali que vai ter uma outra BMW mais apimentada, mas agora eu não vou contar. Só quem tem o Super Trunfo GT Gran Turismo, carta A2, vai saber. Quem não tem, vai esperar até sexta-feira. Obrigado se vocês ficaram até aqui, agradeço bastante. A gente está fazendo um conteúdo aqui um pouco diferente de Monza, mas eu não estou interrompendo a série dos Monzas, que é terças, quintas, sábados e para membros domingos. Esse aqui é mais um. Então, pelo amor de Deus, dê um joinha, porque acho que pela pesquisa já valeu um joinha. Se você não está inscrito, aproveita, clica lá com tudo na inscrição, ajude o canal a sair da irrelevância automobilística. E se você ainda quiser e tiver muito afim, coloque lá para ser membro, que você nos ajuda com R$ 4,99 por mês para montar conteúdo e nos dar alguma independência financeira para isso também. É isso, galera. Muito obrigado. O óculos é por causa da idade, paciência. Depois dos 50 a gente tem que usar óculos de perto. Mas é isso. Fui!